Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente continuar aqui a nossa jornada explorando um pouquinho do Brancalônia. Esse cenário de campanha para a quinta edição com uma personalidade própria, com um charme especial, inspirado na cultura, no folclore italianos, beleza? Então a gente está pensando aqui algumas coisas para mostrar para vocês, para apresentar um pouquinho aqui desse cenário, que é publicado aqui no Brasil pela Retropunk, nossa editora parceira. Então se você curte o livro ou outros materiais da Retropunk, se liga aí na descrição do vídeo que tem dica para pegar os seus materiais com desconto, beleza? Quem tá ligado no movimento, quem tá inscrito já aqui no canal e tá acompanhando a série, sabe que a gente tá falando aqui das raças, né? Dos tipos de personagens jogáveis que a gente pode fazer aqui no Brancalônia, beleza? Já falamos de duas dessas raças, que na verdade são variantes, né, dos humanos, e hoje vamos comentar um pouquinho sobre esta terceira raça, que também é uma variante dos humanos, chamada de Morgantes, beleza? Mas se você está chegando agora no canal, esse é o seu primeiro vídeo, não entre em pânico, não tem problema. Tá aqui a nossa playlist exclusiva do Brancalônia para você assistir tudo que a gente já fez e depois seguir viagem com a gente tranquilo. Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem aqui para comentar a respeito dos Morgantes? Primeiro, eu vou mostrar aqui o desenho deles, né? Para mostrar aqui com mais detalhes e dizer que se você foi criança nos anos 80 e assistia aos filmes da Sessão da Tarde, com certeza você deve achar este desenho aqui parecido com o do Bud Spencer, que fazia a dupla com outro ator lá, acho que era Terence Smith o nome deles, tinha uma dupla, fazia aqueles filmes de comédia maluca e tal, italianos os dois, tá? Então assim, os Morgantes claramente foram inspirados não só nas feições do Bud Spencer, mas também em alguns detalhes que a gente vai comentar aqui ao longo do vídeo. Mas essa é a primeira impressão a respeito dessa raça aqui do Brancalônia, beleza? Fora isso, o que a gente tem para comentar a respeito deles? Eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês, olha só. Os Morgantes são normalmente considerados meio gigantes, aqui entre aspas, tá? Apesar de que a verdade sobre realmente descenderem de gigantes permanece um mistério, dado que esses seres lendários não são vistos no reino por pelo menos 500 anos, tempo no qual os Morgantes não mudaram. Além disso, diversas histórias populares e lendas falam sobre reinos e comunidades de Morgantes milenares, dos quais os atuais espécimes supostamente descendem, indicando que estes seres são provavelmente outra espécie humana que evoluiu junto com dos humanos comuns e silvestres. Como eu comentei ali no início dessa nossa jornada pelas raças, né, a maioria das raças aqui do Brancalônia, na verdade, são variações dos humanos, tá? O cenário ele tem alguns elementos fantásticos que a gente vai explorar em vídeos futuros, mas em termos de raça, 4 das 6 são, na verdade, variações dos humanos, mas com algumas características especiais. E, claro, como você pode importar outras coisas do D&D se você quiser, você pode ali colocar alguns detalhes a mais, pode modificar um pouquinho essa história e tudo mais, só tem que ter cuidado para não cruzar a linha, né, pelo menos em princípio, do que o cenário propõe, de ser baixa fantasia, de ser um cenário menos poderoso do que o que normalmente a gente está acostumado a ver no D&D. Além disso, o livro coloca pra gente que os Morgantes ali vão ter, em média, vão variar, né, entre 2,10 e 2,60 de altura, além de altos, são bastante corpulentos, maçudos, né, e são conhecidos, né, são famosos por comerem bastante, por beberem bastante, por brigarem bastante também, né, e pelos hábitos agressivos que eles têm de uma maneira geral, claro. Então você já dá aquela ideia daquele tipo de personagem mais bruto mesmo. Mas será que é só isso? O livro abre espaço ali para algumas interpretações diferentes, como a gente vai ver daqui a pouquinho no vídeo, beleza? Na sequência aqui, a gente vai ter aquela seção dos apelidos, né, pelos quais eles são conhecidos, de repente, por outras raças e tal. Por exemplo, a gente tem aqui broncos, colossos, paquidermes, e tem aqui como você cria os nomes, né, dos Morgantes, nomes masculinos, nomes femininos. Na questão dos sobrenomes, eles costumam adotar o nome do pai ou da mãe ou a cidade de onde eles se originaram, beleza? E aqui também outra seção padrão nessa apresentação das raças, a gente tem aqui um tópico para dizer mais ou menos como é que as outras raças do cenário enxergam os Morgantes. Qual é a primeira impressão, qual é a visão geral que outros têm a respeito dessa raça de personagens. Então o livro vai começar aqui dizendo que, claro, por toda essa aparência deles, na questão da força, de serem largos, de serem corpulentos e tal, eles normalmente são muito requisitados, muito recrutados para integrarem, né, exércitos, companhias de mercenários, milícias, esse tipo de coisa. E geralmente, né, são treinados ou são vistos como excelentes lutadores
né? E um detalhe importante aqui, uma outra referência que eu vejo, né, ao Bud Spencer, é que diz aqui no livro que eles normalmente saem distribuindo tapas e bofetões, que é uma das características que a gente via nos filmes do Trinity. O Bud Spencer, ele não dava soco, ele sempre dava porrada de mão aberta, era tapa mesmo, era bofetão. Então achei interessante, né, essa forma de homenagear o Bud Spencer, e pelo menos nas minhas campanhas, nos meus jogos de Brancalônia, Morgantes jamais darão socos, somente tapas e bofetões. Mas, como nem tudo é o que parece, vou ler aqui um trechinho do livro para vocês. Olha só, nessa parte de como as outras raças veem eles, né? Verdade seja dita, eles são dóceis e acomodados. Sua disposição natural mais parecida com a do gado e dos paquidermes do que com a de predadores sanguinários. Mas, é claro, o inferno não conhece fúria como a de um bom levado ao mal, que também é mais ou menos ali o modus operandi do nosso querido amigo aqui que eu tô falando direto no vídeo, Bud Spencer. Ele é tipo aquele cara, é o grandalhão, é o bruto, mas que na verdade tem um bom coração, é amigável, só quer ajudar e tal. Então, enfim, isso aí é só para construir uma visão inicial a respeito dos Morgantes. Claro que nem todos serão assim, obviamente, você pode ter outro tipo de comportamento, você pode adaptar isso de acordo com as necessidades da sua história, da sua aventura ou do seu personagem, beleza? Para a gente seguir adiante aqui, tem aquela seção, olha, das características dos Morgantes. Aqui a gente vai falar um pouquinho das regrinhas, o que eles têm de diferente, né? Quais características dos Morgantes foram ajustadas aqui no cenário do Brancalônia. Então, olha só, primeiro, na questão dos atributos, como vocês podem imaginar, eles são mais voltados para os atributos físicos, né? Então a gente vai ter, olha, os valores de força e de constituição ganham mais 2 pontos, tá? Então, por mais que eles não sejam, por exemplo, combatentes, eles normalmente são mais fortes e mais maçudos mesmo. A expectativa de vida, né, de um Morgante é igual a do humano, mais ou menos, ou um pouquinho menor, tá? Outra coisa, outra categoria que eles têm. A questão do tamanho, já falei, né, entre 2,10 e 2,60, mas para efeitos de regra de D&D, eles ainda são considerados criaturas médias, tá? Mas tem um detalhe aqui. Mas antes disso, o deslocamento também é padrão deles, de 9 metros, e aqui que vem um detalhe diferente, olha. Gigantesco, vou ler aqui para vocês. Você conta como uma categoria de tamanho maior, mas olha aí o detalhe, ao determinar sua capacidade de carga e o peso que você pode empurrar, arrastar ou levantar. Ou seja, se liga aí no detalhe. Para efeito geral, os Morgantes são criaturas de tamanho médio. Especificamente, quando você vai considerar essa questão da carga e do peso, aí eles são considerados como se fossem de uma categoria acima, beleza? Olha só, outra característica deles aqui. Forte como uma rocha. Os pontos de vida máximos aumentam em 1, ou seja, você tem 1 ponto de vida a mais do que o normal, e cada vez que você sobe de nível, você também ganha automaticamente mais 1 ponto de vida, tá? Ou seja, no final das contas, provavelmente seu Morgante terá uma quantidade de pontos de vida razoavelmente superior à da maioria dos outros personagens, em tese, tá? Que mais? Estômago de ferro. Como é que funciona isso? Ele precisa consumir por dia o dobro da quantidade de ração que alimentaria um humano normal, tá? Mas, em contrapartida, eles têm vantagens em todos os testes que envolvam o consumo de comida ou bebida. Ou seja, eles podem comer muito mais do que qualquer outro sem passar mal, pelo menos tem vantagem no teste, né, para evitar que isso aconteça. E claro, que eu acho que seria mais utilizável aqui no Brancalônia, eles podem beber muito mais antes de ficar porres ou antes de sentir os efeitos das bebidas alcoólicas do que os outros personagens, beleza? E assim, pra gente fechar aqui, aquela questão que eu venho falando em cada uma das raças, eles têm uma habilidade, uma característica, um estilo talvez diferente de briga. No caso dos Morgantes, o que a gente tem aqui? Olha só, característica de briga, imponente. Você pode coletar adereços épicos como uma ação bônus. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo esse nosso passeio aqui pelo Brancalônia. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar trocando ideias. Quem quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.